Muito bem, nós ouvimos desde o início do culto, os louvores, as ministrações, e os irmãos falando sobre restauração. Restauração. E alguns museus, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, pegou fogo e foi necessário restaurar algumas peças, alguns quadros, né, que precisavam ser restaurados. Voluntários se apresentaram, mas somente quem tem condições de restaurar são aqueles artesãos, são aqueles que têm condições para fazer a restauração perfeita. Também nesses fósseis que surgem por aí, que eles descobrem e querem fazer a restauração, não é qualquer pessoa que chega ali para fazer a restauração daquele fóssil. São pessoas especializadas, não é qualquer um. Dentro da mensagem de hoje, que tem como tema o poder de Deus para restaurar. Ninguém, além do Senhor Deus, tem condições de restaurar aquilo que está deteriorado, aquilo que precisa ser consertado. Ninguém. Muitas pessoas se levantam, muitas pessoas se colocam à disposição. Você é convidado para ir aqui, ir ali, acolá, mas somente Deus tem o poder para restaurar. Somente Ele. A irmã esteve ministrando aqui, falando sobre as mazelas, as dificuldades que algumas pessoas estão passando no momento, mas somente Deus pode fazer isto. Somente Ele tem esse poder para restaurar tudo. Eu quero ler com os irmãos um texto da Bíblia, logicamente, que encontra-se em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de 1 a 5, que vai aparecer aí na tela para nós lermos juntos. Vamos ler assim de uma forma alternada. Amém, amém, amém. Vamos ler, amém. Vamos ler de uma forma alternada, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. O próximo versículo. Porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia, Sebá, em teu lugar. Versículo 4. Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Vamos orar? Pai querido, de infinita misericórdia, nós queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Muito obrigado ao Senhor por mais esta rica oportunidade de estarmos na tua casa e podermos ler da tua palavra, ouvirmos a tua voz. E para tal, ó Senhor Deus, abra os nossos corações, trabalhe na nossa mente, ó Senhor, a fim de que possamos entender que o teu Santo Espírito seja o agente facilitador, ó Senhor Deus, desta palavra lida nesta noite. Nós te agradecemos e sabemos da atuação do teu Espírito Santo no nosso meio, ó Senhor. Ele não passeia, ele trabalha, ó Senhor, e cremos que ele está trabalhando no coração destas pessoas, no coração destes ouvintes. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome e por amor de Cristo Jesus, ainda te peço, tome-me em tuas mãos. Me ajude, ó Senhor Deus, no transcorrer desta palavra, palavra que não é minha, palavra que é tua, ó Senhor. E em nome do teu Filho amado que te agradeço e te peço, amém e amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Nós vimos aqui em Isaías, no capítulo 43, do versículo de 1 a 5, aqui
o servo do Senhor, o profeta, falando a respeito de algo assim muito importante, palavras e promessas do Senhor. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Aí, queridos, nós podemos observar o seguinte, que Isaías garante aos seus leitores que o Senhor estava comprometido com a sua promessa. O Senhor estava comprometido com a sua promessa. E qual era a promessa do Senhor? Restaurar Israel. Israel, durante um longo período, viveu no adultério espiritual. E a cada vez, vou falar um pouco mais adiante, a cada vez que Israel entrava no adultério espiritual, ele era levado cativo. Mas Isaías está colocando aqui para o povo, colocando para nós também, Isaías garante aos seus leitores que o Senhor estava comprometido com a sua promessa. Que promessa era esta? De restaurar Israel. Embora estivesse num processo degradante, embora estivesse num processo, que precisava de restauração, assim como às vezes algumas pessoas precisam de uma restauração, Deus está pronto para restaurar essas pessoas também. Ele quer restaurar a tua saúde física, a tua saúde espiritual, a tua saúde mental, os nossos relacionamentos. Deus, ele quer restaurar. E Isaías, a palavra de Isaías para aqueles dias, serve também para os dias que nós estamos vivendo. Jeremias, um contemporâneo de Daniel, ele relata que o povo precisava se arrepender. Jeremias, um contemporâneo de Daniel, ele relata que o povo de Israel, precisava arrepender-se. E que povo era esse? Era o povo de Deus, não era um povo qualquer. Era um povo separado pelo Senhor. E por ser um povo separado pelo Senhor, por isso que ele era muito cobrado. Eles eram muito cobrados. Porque eles sabiam da verdade. Eles sabiam do caminho, sabiam o que precisavam fazer. Eles sabiam perfeitamente qual era a vontade de Deus, conforme muitas pessoas sabem qual é a vontade de Deus. E se nós queremos, se você quer uma restauração, é necessário que você se coloque, que nos coloquemos à disposição somente daquele que tem condições de nos restaurar. Um amigo não tem condições de me restaurar. Não tem condições de me restaurar. Ele pode até me orientar. Aí eu falo para ele assim, olha, tudo bem, eu concordo com você, eu vou fazer de tudo. Vou fazer de tudo. Mas o único capaz de nos restaurar é o Senhor Deus. Não importa qual seja a dificuldade. E por desobediência e pelo adultério espiritual, por não se arrepender, aquele povo foi levado cativo por 3 vezes por Nabucodonosor II. Por que o segundo? Porque houve um outro na dinastia, houve 4 reis antes do Nabucodonosor I. Agora surge Nabucodonosor II, que leva o povo cativo para a Babilônia. Levou por quê? Por causa do estilo de vida que aqueles cristãos, ou melhor, que aqueles servos do Senhor, eles estavam vivendo. O estilo de vida que eles estavam levando. E o estilo de vida que eles estavam levando não condizia com a palavra, com os ensinamentos do Senhor. E o Senhor Deus precisa, às vezes, nos colocar num determinado local, nos chamar a atenção, puxar a nossa orelha, para que possamos entender o que Ele quer que nós façamos. Por quê? Porque Ele quer nos restaurar. Ele quer restaurar não somente os membros de algumas igrejas. Ele quer restaurar o mundo, mas só que o mundo lá fora, não entende esse processo de restauração e não querem ser restaurados. Preferem continuar no estilo de vida que eles estão vivendo. Então, somente esse Senhor, somente Deus é capaz de restaurar. Só Deus resgata Israel. Só Deus resgata Israel. Somente Deus é capaz de resgatar você. Somente Deus é capaz de me resgatar. Somente Deus é capaz de resgatar todas as pessoas. Somente Ele. Quando nós lemos, fala em Ezequiel, capítulo 37, fala a respeito do vale dos ossos secos. Somente Deus teve condições de chegar ali e restaurar aqueles ossos secos. Quando fala aquela ilustração do oleiro, do vaso na mão do oleiro, somente Deus tem condições de restaurar aquele vaso que estava quebrado.
Quando fala sobre aquele machado que caiu naquele rio e o ferro afundou e foi lançado um pedaço de madeira e aquele pedaço de madeira foi de encontro, como se tivesse um imã, foi de encontro àquele ferro e o machado flutuou, somente Deus tinha condições de fazer aquilo. Somente Deus tem condições de restaurar a sua vida, não importa o estilo de vida que você esteja vivendo, não importa o que você esteja fazendo, somente Deus é capaz de nos restaurar. Eu não creio que todos nós aqui nascemos num berço evangélico, mas muitos de nós aqui conhecemos o Senhor Jesus a partir de uma certa idade. E olha a transformação que Cristo fez em nossas vidas, a transformação que Ele gerou em nossas vidas. Hoje as pessoas olham para você e veem você de uma forma diferente. Eu quero compartilhar com vocês uma ilustração verídica, um fato que saí do serviço numa sexta-feira, fui para casa, no ônibus da empresa, me levou para casa, e no domingo, passou sábado, no domingo, eu recebi Jesus como meu Salvador. Eu não recebi Jesus, eu era tão ruim que Jesus que me recebeu, Jesus que me recebeu. E eu estive na igreja Batista da Piã, e ali quando o pastor estava pregando, eu entendi a mensagem, e levantei uma das mãos, entendendo que aquela mensagem era perfeitamente para mim. E aí passou o domingo, no outro dia, na segunda-feira, ao embarcar no ônibus, quando eu pisei no primeiro degrau, a primeira pessoa que estava sentada no ônibus, conhecida, antiga, olhou para mim e falou assim: o que houve? O que aconteceu contigo? Eu falei: nada. Eu não tinha cortado o cabelo, não tinha barba, não tinha feito barba. Mas a pessoa olhou e observou algo diferente. Eu não sei o que ela viu, mas eu sei que ela observou que houve uma transformação, que houve uma restauração. Mesmo sem uma forçação de barra, mesmo sem mudar o estilo de roupa, mesmo sem cortar o cabelo, porque meu cabelo era assim... Alguns aí viveram a época do Black Power, né? Meu cabelo era aquele cabelão. Mas a pessoa, ao olhar para mim, falou assim: olha, o que aconteceu contigo? Então o Senhor Deus, Ele restaura. E essa restauração é algo observável. As pessoas veem em nós, as pessoas veem em você, em cada um de nós, quando nós entendemos a restauração e queremos e aceitamos essa restauração feita pelo nosso Deus. Isso é algo, irmãos, que não tem como explicar. Essa restauração não tem como explicar. Eu sei que alguns já passaram por essa experiência, já ouvi vários relatos de irmãos falando assim: meu irmão era de tal jeito, assim, mas mudou completamente. Por quê? Porque foram pessoas restauradas pelo Senhor Deus. E o Senhor Deus, Ele queria restaurar Israel, porque era o seu povo, é o povo dele. Não era o seu povo, é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. E nós somos essa extensão de Israel. Dentro do versículo de número 1, nos fala, ali tem a expressão, te criou. O Senhor te criou. O processo de redenção teve início no cativeiro. O processo de redenção teve início no cativeiro, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no versículo de número 3, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então o Senhor, Ele tem esse poder. O Senhor estava lá no princípio, o Senhor Jesus estava lá no princípio, já observando as nossas carências, as nossas necessidades, o quanto nós precisávamos de uma restauração, o quanto que nós precisamos de uma restauração. Então, uma das palavras que nós encontramos no versículo de número 1, te criou. O Senhor Deus te criou. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos pessoas que Deus, Ele tinha um amor enorme, conforme tem um amor enorme por essas pessoas, por muitas pessoas lá fora, por todas as pessoas lá fora, mas as pessoas não entendem e não querem passar a ser uma nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17. Não querem.
não quer se tornar uma nova criatura. E aí encontramos também, no versículo de número 1, te formou. Ele te formou. Ele fez de você uma nova criatura, ele moldou você aos poucos. E não foi assim algo que a sociedade impôs, não foi algo que a família fez em você. Foi através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, nós vamos entendendo o que ele é capaz de fazer em nossas vidas. Dando continuidade ao processo, quando eu falei que aceitei o Senhor Jesus, eu usava um cabelão assim, parecia um palito de fósforo. Palito de fósforo é magrinho e tem aquela ponta ali. Eu parecia um palito de fósforo. E utilizava aquele macacão jardineira. Não tinha um macacão jardineira? Que tem só aquele negócio na frente, com a alcinha, um pouquinho aberto atrás. Eu ia para a igreja assim, irmãos. Eu ia para a igreja desse jeito. Mas quando eu chegava lá na igreja, eu começava a observar os outros irmãos. Falei assim, Jesus, não tem ninguém igual a mim aqui. Não tem ninguém para eu sentar ao lado para ficar igualzinho. Não vejo ninguém aí com black power. Não tinha problema nenhum, eu não vejo nenhum tipo de problema. Mas eu não colocava uma camiseta por baixo. Ia com aquela jardineira, aquele macacão jeans por baixo, ia para lá. O pastor, já falecido, pastor José Pereira Lino, ele nunca chegou, me chamou no gabinete, nunca falou para mim, Cláudio, você precisa mudar. Ele nunca, aquele homem nunca fez isso comigo. Mas todas as mensagens que ele pregava, ele não usava a situação que eu estava vivendo para poder colocar na sua pregação como ilustração. Mas eu sentia que aquela mensagem era para mim. Eu sentia. E o Espírito Santo de Deus, aos poucos, foi trabalhando. Foi trabalhando. Aí eu já passei a usar aquela jardineira, mas com a camisa por baixo. Com a camisa por baixo. Com o tempo, eu achei que eu não ficava tão bem assim, diminuí um pouco o cabelo. E aos poucos, Deus foi trabalhando em outras áreas também, comportamentais. Deus foi trabalhando em outras áreas comportamentais. E somente o Espírito Santo de Deus que tem esse poder de transformar, de restaurar, de pegar aquilo que está assim, aos olhos dos homens, igual que quebrou a vaqueta ainda há pouco, eu vi na hora que quebrou a vaqueta, que o irmão estava tocando, quebrou. Deus tem condições de restaurar. E Ele quer fazer isso com todas as pessoas, não somente com esses ouvintes da palavra dEle nesta noite, mas com todas as pessoas. Deus tem esse processo, Ele quer restaurar. E ainda dentro do versículo de número 1 nos fala, te remiu. Quando fala sobre remir, é salvação. Te salvou, de acordo com o livro, com a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Olha só, vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Às vezes nós recebemos algumas tradições dos nossos pais e não queremos mudar porque queremos seguir a tradição dos nossos pais. Mas Pedro ele continua, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Somente assim nós teremos as condições, somente assim você terá a condição de ser trabalhado pelo Senhor Deus, de ser restaurado pelo Senhor Deus, de ser restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para tal ou para tanto é necessário que eu abra o meu coração, que eu me desarme. Eu tenho que me desarmar, porque às vezes eu venho para a igreja, alguns podem vir para a igreja armado no sentido de negar todas as palavras que saírem daqui do púlpito, todos os louvores que saírem daqui do púlpito. Eu faço uma blindagem e gero um mecanismo de defesa para não receber a palavra. E com isso, eu me fecho e não permito ser restaurado pelo Senhor Deus. Então é necessário que eu abra a Bíblia, conforme sempre menciono aqui, abra a Bíblia, abra a minha mente e também abra o meu coração. Senhor, eu estou totalmente desarmado. Senhor, trabalhe na minha vida. Eu preciso, Senhor. Tu sabes perfeitamente das áreas que eu preciso de restauração. A esposa sabe a área que você precisa de restauração. O esposo sabe a área que você precisa de restauração. Os filhos sabem a área que você precisa de ser restaurado.
Os pais sabem a área que os filhos precisam ser restaurados. Se os pais conseguem observar isso de uma forma assim, estereótipa, imagine o Senhor Deus, que sonda os corações, que mesmo antes que você pense em falar alguma coisa, ele já sabe o que você vai falar, ele sabe o que está no seu coração. Então é justamente isso que o Senhor Deus quer fazer com cada uma das suas criaturas espalhadas na face da terra, com cada um de nós. Mesmo sendo evangélicos, existem áreas que o Senhor Deus ele quer trabalhar em nossas vidas. Existem áreas que eu preciso falar, Senhor, olha, eu preciso de uma restauração nesta área. E nós estamos aqui na casa do Senhor nesta noite, estamos para cultuar ao Senhor? Sim, viemos para cultuar ao Senhor. Viemos para adorar ao Senhor? Sim, viemos para adorar ao Senhor. Mas também estamos aqui para apresentar ao Senhor as nossas necessidades. As nossas necessidades. Ainda no versículo de número 1, nos diz assim, te chamou pelo nome. Te chamou pelo nome. Tudo isto lá dentro do livro de Isaías, que nós podemos trazer para o Novo Testamento. Aí no capítulo 45, versículo de 3 a 7, eu não coloquei aqui 45, de 3 a 7, tem como colocar aí para mim? Isaías 45, versículo de 3 a 7, te chamou pelo nome. É tão bom quando alguém te chama pelo nome. Às vezes fica assim, um pouco estranho quando tem assim 5, 6 pastores e alguém fala assim, pastor, aí todos olham para trás porque chamou pastor. Então no versículo de número 3, a palavra nos fala assim, darei a você os tesouros, olha só, darei a você. Ali não usa nem o plural, ele fala, darei a você os tesouros das trevas. Observe, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convocou pelo nome, ou chamou pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não reconheça. Versículo de número 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Às vezes as pessoas não reconhecem o Senhor Deus como o único Deus. Que segura um pouquinho nesse versículo, para depois entrar no versículo número 7. Todas as nações que eram tomadas, que eram levadas como cativa, na ideia daquele povo que tomou aquele outro como cativo, é que eles levavam também cativo o Deus daquela nação. Essa era a ideia na época. Então, na ideia do povo da Babilônia, ele imaginavam que eles levaram cativo também o Deus do povo de Israel. E aí, continuando no versículo de número 7, versículo número 6, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Mesmo sendo levados cativos, palavra de Isaías para aquele povo, olha só, vocês estão cativos, mas eu sou o Senhor. Eu continuo sendo o Deus de vocês. Mesmo passando por dificuldades, ele continua sendo o nosso Deus, continua sendo o seu Deus. E no versículo de número 7, agora, nos diz, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ele tem condições de fazer todas essas coisas. Tudo isso. Mas é necessário que ocorra o quê? Que aconteça o quê? Que as pessoas possam entender que existe um Deus, o Deus de Israel, que é o nosso Deus. É o Deus Criador, o Deus que te formou, o Deus que te conhece pelo nome. É esse Deus que quer restaurar as nossas vidas, que quer restaurar a tua vida. É este Deus que quer restaurar até aquele sentimento que você está passando nesse instante, aquele sentimento de dor, aquele sentimento, conforme foi mencionado aqui em cima, sentimento de luto. Ele é capaz de restaurar, de trabalhar nesta área. O Espírito Santo dele quer trabalhar também nessa área na sua vida. Somente ele, irmãos. Ele é capaz de todas as coisas.
Quando as pessoas falam assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem, mas tem jeito para Deus. Todas as pessoas podem olhar para você e falar assim, isso aí não presta não. Desculpa, tá fazendo assim. Essa pessoa, não presta, não presta. Deus fala assim, tem valor para mim. Para mim tem valor. Por mais que a sociedade faça assim, ó, para você, igual era feito lá no Império Romano, por mais que as pessoas façam assim, que o imperador fazia assim, Deus faz assim para você, ó. Porque você é precioso aos olhos do Senhor. E Ele quer restaurar tudo, mas tudo que existe em nossas vidas. Todas as áreas, Deus quer restaurar. Não somos desconhecidos. Algumas pessoas, você pode não ser conhecido por todo o Belfor Roxo. Você pode não ser conhecido, de repente, pelo seu vizinho. De repente, você que veio, que nos visita nesta noite, de repente eu não conheço você, não conheço o seu nome, não conheço a sua família, mas Deus conhece você. Nós somos conhecidos, nós não somos desconhecidos por Deus, somos conhecidos por Ele. A própria palavra nos diz que antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele já nos conhecia. E Ele conhece você. E você é por demais importante para Ele. Você está aqui, ó, num grau, sabe, de relevância diante do Senhor, um grau altíssimo, altíssimo. Por mais que as pessoas queiram, sabe, pisar em você, por mais que as pessoas queiram menosprezar você, por mais que as pessoas não deem importância para você, mas você é conhecido por Deus. Porque você foi criado à imagem e semelhança dele. Falamos sobre isso na parte da manhã. Você foi criado à imagem e semelhança dele. Todas as pessoas. Não existe ninguém na face da terra que não tenha sido criado à imagem e semelhança do Senhor. Agora eu preciso entender e querer ser igual a este Deus. Ainda dentro do versículo de número 1, nós encontramos ali a expressão, tu és meu. Tu és meu. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo de número 6, a palavra nos fala desta forma. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Irmãos, olha a riqueza desse versículo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Em outro texto, na palavra do Senhor nos diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E aqui em Êxodo, a expressão nos leva, nos direciona neste sentimento, nessa ideia. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Tudo quanto foi mencionado aqui na frente hoje, o Senhor Deus estava a observar qual era o nosso comportamento, qual era o nosso sentimento em relação ao que nós estávamos ouvindo, o que nós estamos ouvindo. Ele sabe perfeitamente, mas agora se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sabe lá que você, se é uma pessoa que Deus olhar assim, fala, não, isso aqui é meu. Não, não mexe não, porque esse aqui é meu. Não, isso aqui é propriedade minha. Esse aqui não. Esse aqui, não importa onde você esteja. Não importa a situação que você esteja vivendo, esteja experimentando. Deus sempre estará lá e falar assim, esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui não. Esse aqui é meu. Porque nós pertencemos a Ele, nós somos dele, fomos criados para Ele. Então é necessário que eu entenda que eu pertenço a Ele. Tu és meu, palavra dele, tu és meu. No versículo de número 6, e vós me sereis um reino sacerdotal. Olha o que o Senhor Deus está preparou para cada um de nós. Um reino sacerdotal. Não é apenas aquela ideia lá dos filhos de Arão, somente os levitas, para aquele tempo. Hoje, todos nós temos condições de sermos sacerdotes.
sacerdotisas. Nós temos condições, não dentro dos padrões do Antigo Testamento, mas temos essa condição. E vós me sereis um reino sacerdotal. Pedro fala a respeito disto também. Sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isaías, transmita essa mensagem para este povo. Esse povo que está sofrendo, esse povo que está cativo, esse povo que já sofreu 3 cativeiros, sem contar o do Egito. Transmita essa palavra para ele, Isaías, para este povo. E Isaías chega e fala, assim diz o Senhor. E o profeta chega e fala-lhe, e vós sereis meu reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás ao filho de Israel. Fala essas palavras aos filhos de Israel, Isaías. E são justamente essas palavras que o Senhor Deus, Ele coloca para que todos os domingos, todos os mensageiros que passam por aqui, colocam para você. Você tem condições de se tornar uma pessoa diferente. E o Senhor Deus sempre colocando no nosso coração estas palavras, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Lembra quando eu falei que nós somos uma extensão do povo de Israel? Nós somos a extensão do povo de Israel, irmãos. Nós não somos judeus, mas somos uma extensão do povo de Israel. Porque Deus nos ama assim como ama Israel. Deus nos tem da mesma forma como Ele tem Israel no seu coração. Se Israel é a menina dos olhos de Deus, nós também somos a menina dos olhos de Deus. E é por isso que Ele tem este imenso, esse grande, esse maravilhoso amor para com cada um de nós. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Partindo para a conclusão, encontramos aqui em outros versículos, quando ele diz, não temas. Por demais que seja um momento que você esteja experimentando, o Senhor Deus tem falado para você através da palavra dele, não temas. Se o inimigo se levantar contra você, se a sociedade se levantar contra você, se alguém tentar se levantar contra você, o Senhor Deus manda e coloca no teu coração, olha, não temas, tu és meu. Às vezes eu posso até não conseguir algo que eu estou pretendendo, mas Deus está falando para mim, olha, não temas, Cláudio, tu és meu. Não temas, João, não temas, Antônio, não temas, Joaquim, tu és meu, não temas. Eu não preciso ficar com medo da situação, eu não preciso me apavorar. Algumas pessoas estão assim apavoradas. O que vai acontecer em outubro? O que vai acontecer em 1º de janeiro? Deus está falando para cada um de nós, não temas. Eu estou no controle de todas as coisas. Da sua vida em particular, irmãos. Não temas. Ainda uma outra expressão, eu sou o Senhor. Senhor do universo, Senhor da sua vida, Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor. E contra o Senhor, você tem que obedecer e entender e aceitar esse senhorio. Ele diz, eu sou o Senhor. Então, na qualidade de Senhor, eu tenho condições de fazer aquilo que eu quero. E este Senhor que tem condições de fazer o que quer, Ele quer fazer o melhor em nossas vidas. O melhor para cada um de nós. Eu sou o Senhor. Não temas porque eu sou o Senhor. Mas não está dando certo. Aquiete porque eu sou o Senhor. Não temas porque eu sou o Senhor. Eu sei que algumas coisas têm nos afligido. Eu sei que algumas situações têm afligido alguns irmãos. Eu sei que algumas situações têm afligido a nossa comunidade, a nossa sociedade. Mas aqueles que confiam no Senhor, que creem em Deus, eu tenho que aceitar essa expressão, quando ele fala, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E ainda fecha o Santo de Israel. O Santo de Israel. Israel andava espalhado pela face da terra. Acabou a nação de Israel. Foi exterminada a nação de Israel. Eles perderam até o seu idioma, não falavam mais o seu idioma.
Mas em 14 de maio de 1948, Deus fez Israel voltar a ser nação. Retornaram com a sua bandeira, com o seu idioma e com a sua pátria. De todos os lugares onde havia um judeu espalhado, Deus trouxe para dentro de Israel. Eu sou o santo de Israel. E nós precisamos entender, mas ele é o santo lá de Israel. Não. Só reiterando, nós fazemos parte, nós somos extensão de Israel. Nós fazemos a extensão de Israel. Nós somos irmãos desses judeus que aceitaram ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, o mesmo amor que Deus tem por Israel, o mesmo amor que Deus tem pela nação de Israel, é o mesmo amor que Deus tem para com cada um de nós. Irmãos, basta nós observarmos o tamanho do país, o tamanho de Israel. Israel é um país pequeno. É um país que não tem água, mas exporta água. É um país praticamente pobre, mas que exporta tecnologia. É um país pequeno, mas grande parte do Prêmio Nobel da Paz saiu de Israel, do povo judeu. E é um país pequeno, mas só que existe um Deus que está no controle daquela nação. Quando você olha no mapa mundi, Israel está no centro, por isso que todas as nações têm olho em Israel. Todas as nações querem invadir, tomar Israel e não conseguem. Não conseguem. Porque Deus está no controle. E esse mesmo controle que Deus tem sobre Israel, Ele tem sobre nossas vidas também. Ele quer ter sobre nossas vidas, na vida daqueles que se permitem ser restaurados por Ele. E Ele quer te restaurar, irmãos. É um compromisso de Deus. Não é um compromisso de campanha, mas é um compromisso de Deus restaurar você. Ele quer restaurar aquelas pessoas que precisam de uma restauração. Mas eu não consigo. Você não consegue, mas Deus consegue. Eu preciso me apresentar. Você tem que se apresentar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Trabalhe em minha vida, Senhor. Eu preciso de uma restauração. E eu preciso também olhar não apenas para mim, mas para aquelas pessoas que estão próximas a mim, estar orando por essas pessoas, para que elas venham entender, que elas possam entender o tamanho do amor de Deus por elas, o que Deus quer fazer na vida delas também, conforme fez na sua vida e em nossas vidas. Deus, Ele quer restaurar, Ele quer restaurar. E em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, nos diz assim, portanto, olha só o que Paulo coloca aqui para o povo de Roma. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A restauração que Ele quer fazer. Tudo de ruim que existia, tudo de ruim que você fazia, a partir do momento em que eu entendo o que Jesus Cristo veio fazer na face da terra, Ele coloca para nós aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não é mais o Cláudio que manda na vida dele, agora o Cláudio é controlado pelo Espírito. Eu preciso me permitir ser controlado pelo Espírito. Eu não posso permitir que a minha carne fale mais alto. Quando a carne fala mais alto, essa restauração nunca será realizada. Mas a partir do momento em que eu entenda que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, que esse Espírito Santo Ele quer habitar também na sua vida, você terá a sua vida restaurada, meu querido. E aí, cumpre-se esse versículo na sua vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Porque a carne, a tendência é nós, fazermos a vontade da carne. A tendência é essa, irmãos, nós fazermos a vontade da carne. Porque a carne é inclinada ao mal. Mas o Espírito que habita em nós,
A palavra diz que é uma luta constante entre o espírito e a carne. Uma luta constante, uma luta muito grande, ferrenha. Mas o espírito vence. O espírito vence a partir do momento que eu me decido colocar do lado certo. Se eu me coloco do lado errado, eu não vou vencer. Eu serei um derrotado. E essa restauração não vai acontecer. Mas a partir do momento que eu me posiciono, eu estou no lugar certo. Estou no momento certo. Eu entendi perfeitamente o que foi apresentado ao Senhor através do louvor, o que foi apresentado ao Senhor através das orações, o que foi apresentado, a palavra do Senhor quando foi apresentada a cada um de vocês, que você entenda essa situação. Ninguém tem nada a ver comigo, faço da minha vida o que eu bem entendo. Eu faço da minha vida aquilo que eu quero. Querido, quando você pensa desse jeito, está precisando ser restaurado. Esse é meu estilo de vida. Ninguém tem que se intrometer na minha vida. Eu faço aquilo que eu tenho vontade. Querido, a restauração não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu posso ser filho do bispo, posso ser filho do apóstolo, posso ser filho do pastor, posso ser filho do diácono, posso ser filho, de todo mundo. Mas se eu não entender que eu tenho que permitir o acesso desse Espírito na minha vida, eu não serei restaurado. Não serei restaurado. Eu lembro, depois a minha esposa vai até puxar minha orelha, eu sei, mas eu vou falar assim mesmo, porque já estou acostumado a levar puxão de orelha. Meu pai era evangélico. E aí meu pai sempre falava, falava para minha esposa, você tem que aceitar Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Aí ela falava assim, o senhor é crente há tantos anos, mas Cristo está voltando. Cristo pode voltar e você ficar. Não, eu não vou ficar não, porque eu vou segurar na sua canela. Eu seguro, não, que se eu estiver subindo, eu seguro na sua canela e subo junto com o Senhor. Não funciona assim, meu querido. Não funciona assim. A salvação é individual. A salvação é individual. Às vezes a esposa fala assim, se você aceitar Jesus, eu aceito. Aí o esposo fala, se você aceitar Jesus, eu aceito. Se você quiser uma restauração na sua vida, eu também quero. Se você quiser, eu quero também. Não funciona deste jeito. Tem que começar por alguém. E este alguém é você. É você. Você. Deus continua restaurando vidas. O Senhor Deus continua trabalhando com as suas promessas. Ele é fiel nas suas promessas. E Ele quer restaurar a sua vida. Pastor, o senhor não me conhece. O senhor não sabe o meu passado. Pastor, eu não sou casado. Deus não está perguntando assim, me mostra sua aliança. Deus não está falando isso. Deus está falando assim, me mostra o teu coração. Me mostra o teu coração. Aliás, você nem precisa mostrar porque Ele já está vendo. Deus quer saber do teu coração. Não quer saber se você está com aliança no dedo ou não. Depois, Ele entra num processo na sua vida e vai trabalhando, restaurando. Mas no momento, Ele está vendo o seu coração. E não está pedindo para você apresentar a Ele a sua aliança. Ele não está pedindo que você faça o teste de bafômetro nesse momento. Ele não está pedindo isso. Ele não está pedindo que você faça o teste de bafômetro. Faça. Deus não está pedindo isso para você nesse momento. Ele quer saber como está o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. A sua esposa também não sabe como está o seu coração. Somente você sabe como está o seu coração neste momento. Passando por amarguras, entristecimentos, aborrecimentos que não tem fim, traumas que carrega desde a adolescência. Deus quer restaurar você, querida.
Deus quer restaurar você, querido. Mas eu preciso tomar uma posição, eu tenho que tomar uma atitude. Senhor, eu quero ser restaurado por Ti. E hoje é o dia, Senhor. Hoje eu tomei essa decisão. Estou tomando essa decisão hoje, Senhor. Ou estou confirmando essa decisão hoje, Senhor. Eu quero orar com você e orar por você neste momento, com a sua permissão. Orar com você e orar por você. E enquanto eu estiver orando, ou estiver fazendo esta oração, que você esteja falando com Deus. De repente, as palavras que eu estiver utilizando aqui, que você possa utilizar e falar com Deus também. Vamos orar. Para aquelas pessoas que precisam de uma restauração. Para aquelas pessoas que precisam, sabe, de uma mudança em suas vidas. Pai, eu hoje compreendi que eu preciso ser restaurado. Senhor, eu não posso continuar visitando uma igreja, visitando outra igreja, porque as visitas, ó Senhor Deus, elas não me levarão ao céu. Somente, ó Senhor Deus, o reconhecimento do seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu ali na cruz do Calvário, somente Ele, ó Senhor, é capaz de me trazer a salvação. E por intermédio dele, a restauração. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero uma restauração na minha vida. Tu que sondas os corações, tu que estás vendo o meu coração nesse momento, quero fazer uma entrega a Ti, ó Senhor Deus, na minha vida. Me coloco à Tua disposição. Aceite, ó Senhor Deus, a oração desta pessoa que compartilhou comigo neste momento. Pai, agora eu quero te pedir também por todos os Teus servos, que estão precisando de uma ajuda neste momento, ó Senhor Deus. Que elas possam clamar a Ti, que possam entender que Tu és o Santo de Israel, ó Senhor Deus. Aquele que é capaz de restaurar todas as coisas, ó Senhor Deus. Ajude-nos nesta caminhada, ó Senhor Deus. Ajude-nos, ó Senhor Deus, nesse período que está sendo tão difícil para muitos, ó Senhor Deus. Conforte os corações, ó Senhor Deus. Principalmente dos enlutados, ó Senhor Deus. Dê forças. Ajude a cada uma dessas pessoas. Mas, Senhor, continue olhando com grande carinho, com grande amor, para as pessoas que nesta noite querem uma restauração de vida. E eu quero apresentá-las a Ti nesta noite, ó Senhor, segundo o querer de cada uma delas, ó Senhor Deus, que não depende de mim, não depende da igreja, não depende de Ti, ó Senhor Deus, depende dos ouvintes da Tua palavra. Dê forças, ó Senhor Deus, para que estas pessoas possam tomar esta decisão, ó Pai. Enquanto a igreja estiver e continuar orando, eu quero fazer um convite a você nesta noite. Não vou chamar você aqui à frente. Você também não é obrigado a ser membro desta igreja. Não é obrigado a ser membro desta igreja. Você tem a liberdade de buscar a igreja que você quiser, a igreja evangélica que você quiser, para ser membro lá. Mas eu quero fazer um convite a você nesta noite. E deixe que o Espírito Santo vá aos poucos trabalhando no teu coração. Aos poucos vai trabalhando no teu coração. Não dê muita importância às pessoas que cheguem para você e falam: tu foi à igreja novamente no domingo? O que você foi fazer na igreja novamente? Você está indo muito à igreja, hein? Você vai acabar sendo crente. Não dê muita importância a essas pessoas. Principalmente sendo adolescente, principalmente sendo jovem. Às vezes a zoação vem, o bullying vem
quando estou lá na escola. E ali agora é crente, ó. Agora é crente. Ela que zoava tanto cristãos, agora é crente. E às vezes os adolescentes querem até tomar uma decisão, mas ficam envergonhados. Eu não posso tomar essa decisão. Mas Deus está te dando essa oportunidade. Mais uma oportunidade. Não rejeite a oportunidade dada pelo nosso Deus a você. Vamos orar, encerrando o culto nesta noite. Pai, queremos te agradecer mais uma vez por esta noite, ó Senhor Deus. Queremos te agradecer por todos quanto aqui chegaram e chegaram de uma forma tranquila, ó Senhor Deus. E da mesma forma que chegamos até a tua casa, leva-nos em paz de volta aos nossos lares, ó Senhor Deus, guardados e amparados por ti. Eu te suplico em um nome, por amor de Cristo Jesus, que dê uma semana super, hiper abençoada para cada uma dessas pessoas que aqui vieram nesta noite para prestar um culto a ti, ó Senhor Deus. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que temos a convicção que está trabalhando no coração dos enlutados, daqueles que estão sofrendo, reine, ó Senhor Deus, o teu poder na vida dessas pessoas. E é em nome, por amor de Cristo Jesus, que nós te agradecemos e te imploramos. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre cada um de vocês e lhes dê a paz. Vão em paz, em o nome de Jesus.